tudo o que você precisa saber sobre o chipset. O que é um chipset? Quais são as suas funções? Qual é a sua importância? Qual é a sua importância no desempenho do computador? Então vamos lá. Chipset, por que esse nome? É o nome dado ao conjunto de chips, daí vem o nome set, que significa conjunto, e assim surgiu seu nome chipset. Nos primeiros PCs, a placa-mãe usava circuitos integrados discretos. Com isso, vários chips eram necessários para criar todos os circuitos necessários para fazer o computador funcionar. Reparem nessa imagem, que é a placa-mãe de um PC XT. Para cada função existe um chip. Após algum tempo, os fabricantes de chips começaram a integrar vários circuitos dentro de chips maiores. Com isso, em vez de usar uma dúzia de pequenos chips, uma placa-mãe poderia ser construída usando apenas meia dúzia de chips maiores. No final dos anos 90, as placas-mãe eram construídas usando apenas dois ou até mesmo um único chip grande. Vejam nessa figura que é a placa-mãe para um 486, lançada por volta de 1995, usando apenas dois grandes chips, com todas as funções necessárias para fazer a placa-mãe funcionar. No passado haviam vários fabricantes que produziam chipsets para PCs. No entanto, atualmente apenas a Intel, a AMD e a VIA ainda fabricam chipsets, sendo que elas desenvolvem produtos apenas para placas-mãe que utilizam seus próprios processadores. A VIA também costumava desenvolver chipsets para processadores da Intel e da AMD. Ele se divide basicamente em dois chips, o ponte norte e o ponte sul. A ponte norte. O chip ponte norte, também chamado de MCH, é conectado diretamente ao processador e possui basicamente as seguintes funções: controlador de memória, controlador PCI Express, controlador do barramento AGP, interface para transferência de dados com a ponte sul. Os novos processadores da Intel apresentam um controlador de memória e um controlador PCI Express integrados, o que significa que estes processadores apresentam um chip ponte norte embutido e, portanto, não necessitam deste chip na placa-mãe. Os processadores da AMD têm um controlador de memória integrado, mas não apresentam um controlador PCI Express embutido. Por esse motivo, os processadores da AMD ainda necessitam de um chip ponte norte externo com este componente. A ponte sul. O chip ponte sul, também chamado ICH ou PCH, é conectado à ponte norte, ou ao processador, no caso dos processadores Intel atuais, e sua função é basicamente controlar os dispositivos on-board e de entrada e saída tais como portas para unidades de armazenamento, ATA e SATA. Portas USB, som on-board, rede on-board, barramento PCI, se disponível. Pistas PCI Express, se disponível. Relógio de tempo real, memória de configuração. Dispositivos antigos, como controladores de interrupção e de DMA. Barramento ISA, em placas-mãe antigas. Se a ponte sul tiver controlador de som on-board, será necessário a utilização de um chip externo, chamado de codec. Algumas placas-mãe top de linha usam um controlador de áudio externo que é conectado ao chip ponte sul através de uma pista PCI Express X1. Se a ponte sul tiver controlador de rede on-board, será necessário a utilização de um chip externo chamado PHY para funcionar. A maioria das placas-mãe usa um controlador de rede externo conectado ao chip ponte sul através de uma pista PCI Express X1. Comunicação entre as pontes. Quando o conceito de pontes começou a ser usado, a comunicação entre a ponte norte e a ponte sul era feita através do barramento PCI. O problema é que a largura de banda do barramento PCI, 132 MB, será compartilhada por todos os dispositivos PCI do sistema e todos os dispositivos conectados à ponte sul, em especial os discos rígidos. Quando placas de vídeo top de linha, até então as placas de vídeo eram PCI e discos rígidos de alto desempenho foram lançados, foi criado um gargalo no barramento PCI.
Para placas de vídeo de alto desempenho, a solução foi a criação de um novo barramento conectado diretamente à ponte norte, chamado AGP Porta Gráfica Acelerada. Deste modo, a placa de vídeo passou a não ficar mais conectada ao barramento PCI, não prejudicando o desempenho. A solução final veio quando os fabricantes de chipsets começaram a usar uma nova abordagem. Eles criaram uma conexão dedicada de alto desempenho entre a ponte norte e a ponte sul, e conectaram os dispositivos PCI na ponte sul. Esta é a arquitetura usada atualmente. Slots PCI padrão, se disponíveis, são conectados à ponte sul. Pistas PCI Express podem estar disponíveis tanto na ponte norte quanto na ponte sul. Geralmente, pistas PCI Express disponíveis no chip ponte norte são usadas para placas de vídeo, enquanto que as pistas disponíveis no chip ponte sul são usadas para conectar slots mais lentos e dispositivos on-board como controladores USB, SATA e de rede adicionais. Com isso encerramos nossa breve explicação sobre chipset. Muito obrigado e até a próxima.